Então, hoje a gente está falando sobre verdades, sobre Satya. Satya é o segundo princípio do yoga, está dentro dos yamas, é a base filosófica do yoga. É como se tu não pudesse construir algo além da base, né? É o aterramento, é a base de uma casa, por exemplo. Se tu fizer essa base instável, essa casa desmorona. Então, a base filosófica ela é fundamental para que a gente possa alcançar o objetivo e o propósito do yoga, que é a samadhi, que é a iluminação. Lembrando que não é arrogância, prepotência, desejar isso como um caminho espiritual para nós, como um objetivo espiritual para nós. Mesmo que nessa vida a gente não alcance todo passo que a gente fizer nessa direção, em direção à iluminação, a gente vai estar se trabalhando, a gente vai estar melhorando aspectos dentro de nós. Para que a gente possa alcançar a iluminação, a gente precisa olhar para as coisas do ego. A gente precisa olhar para aquilo que precisa ser corrigido nas nossas atitudes, na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de nos comportarmos, na nossa forma de nos relacionarmos conosco. E isso são um pouquinho do que os yamas nos passam. Então, esse segundo yama, que é Satya, que é a verdade, é num sentido muito amplo da palavra, que a gente pode e deve observar esse valor, né? Em primeiro lugar, a gente pode olhar da forma mais densa, mais clara, de como a gente não pratica a verdade, que seria mentindo. Então, o primeiro convite é não mentir. Parar com esse hábito da mentira. E nós, aqui no Brasil, nós achamos muito comum a mentira. É muito normal as pessoas mentirem. Então, tem poucas pessoas que a gente conhece que realmente não mentem, né? E isso não deveria ser assim, deveria ser invertido, deveriam ser pouquíssimas pessoas que a gente conhece que mentem. E então, para ver como os nossos valores estão distorcidos. Nós nos acostumamos com a mentira dos políticos. A gente sabe que os políticos mentem. A gente sabe que a mídia mente, que a mídia manipula pela mentira, que ela distorce, que ela tira partes, que ela pega somente o que lhe interessa e mostra e enfatiza apenas o que interessa. E dentro disso, nós temos as nossas pequenas mentiras, grandes mentiras no nosso dia a dia, que vão tirando a nossa paz. Quando eu minto, eu preciso sustentar aquela mentira. Eu preciso bancar, ah, continuar mentindo para que eu não seja desmascarada, né? E isso tira a paz, né? Nos traz tensão para a vida, para o corpo, para a mente, para as relações. Então, nós não podemos descansar tranquilamente no travesseiro, com medo de aos poucos, de repente, ou repentinamente, revelar algo que nós não gostaríamos. De repente, tu não pode te soltar e relaxar na vida num momento de descontração, porque tu precisa estar sempre te policiando. Então, a mentira nos tira a paz. Mas aí vamos trazer um outro aspecto da mentira falada, ou pensada, que é a mentira para o outro, mas a mentira para nós mesmos. Quantas vezes a gente mente para nós? Quantas promessas nós nos propusemos a fazer e não cumprimos conosco mesmo? Quantos dietas que iriam iniciar na segunda-feira e não iniciaram? Quantas vezes nos propusemos a iniciar a prática meditativa e não fizemos? Ou tantas outras coisas. E é como se a gente banalizasse a palavra, o pensamento, ou a afirmação, aquilo que tu fala para ti mesmo, é como se tu não respeitasse isso muitas vezes, né? Fala de uma forma ampla. E isso não deixa de ser uma mentira, uma não verdade que a gente está contando para nós. E tem mais um aspecto ainda de uma não verdade que nós contamos. Desculpa que eu estou coçando meu olho, porque alguma coisa eu acho que entrou aqui dentro. É, Tem mais um aspecto que é da não verdade,
conosco mesmo, que é quando nós nos desfazemos, quando a gente se deselogia. Eu inventei essa palavra. Para dizer assim, é quando tu, em vez de te dar um elogio, tu não te dá um elogio, pelo contrário, tu vai te desfazer, tu vai te desmerecer, tu vai te deselogiar. É, quando tu diz que tu não é bom o suficiente, quando tu diz que tu, sei lá, tu é burro, que tu é insuficiente, tu é incapaz, todas essas coisas assim que fazem com que a gente vá acreditando naquelas mentiras que nós contamos para nós mesmos. Nós vamos nos limitando e vamos indo de uma forma muito mais precária para a vida, porque nós acreditamos numa mentira. Talvez lá na infância alguém disse: olha, tu não vai dar nada, tu não vai dar certo na vida, tu nunca vai ser rico, tu nunca vai ser bom, tu nunca vai ser um bom pai, uma boa mãe. Essas afirmações que às vezes vêm de fora e a gente compra a ideia, ou às vezes tu mesmo criou sobre ti mesmo, né? Então é importante que a gente comece a desconstruir essas mentiras que nós temos a respeito de nós mesmos. Lembrando que nós somos uma essência divina. Essa é a nossa verdade. Essa é a verdade que existe no universo, que existe um aspecto divino em tudo e em todos. Eu diria que essa seria a única verdade, porque todo o resto é mutável, todo o resto é conforme a minha perspectiva que eu estou olhando, é a minha verdade nesse momento. Então, eu acho que a gente sempre deveria ir em direção a essa verdade máxima, que é o divino Deus que tem por trás de tudo e todos, e inclusive dentro de mim, inclusive em mim. Então, se eu quero conhecer a minha verdade, eu tenho que chegar mais pertinho desse divino que está dentro de mim. Como eu faço isso? Através da meditação, através de oração, através de um aquietar a mente, desapegar tanto do que eu penso, do que eu sinto, desses aspectos temporários, para ir em direção àquilo que realmente é. Então, é a gente buscar conhecer a nossa verdade. Tem uma frase aqui bíblica que ela diz, eu acho, dita por Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quando ele diz isso, é uma forma, eu sou uma inspiração. Eu sou, olhe para mim que eu sou o caminho, né? Mas não significa que tu vai buscar fazer ou caminhar o caminho de Jesus, né? Que ir em direção ao Pai. Tudo que ele sempre demonstrou que ele era absolutamente entregue a Deus, ao Pai. Ele sempre se colocou como um filho do Pai, como um pedacinho de Deus, como um aspecto de Deus, como e na verdade nós também somos, só que a gente não reconhece isso, né? Então a gente está distante dessa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque a gente ainda não sabe. A gente está na ignorância. Nós vivemos numa ilusão do que realmente é a vida. Nós vivemos para fora, vivemos para comprar, para ter, para olhar novela, para olhar Big Brother de uma forma geral, né? Em termos de sociedade, para consumir, para beber, para comer, para essas coisas de satisfação dos teus sentidos, e nos distanciando cada vez mais dessa verdade que realmente nós somos, né? Então, se a gente realmente quer saber o que é a verdade, de uma forma aqui muito mais sutil, ir em direção a nós mesmos, né? A esse sagrado que está dentro de nós e que depois que a gente reconhece que ele está aqui dentro e que eu sou isso, eu vou perceber o sagrado em tudo. Nas plantas, nos animais, nas pessoas, em todas as pessoas, inclusive naquelas pessoas que tu achava que era teu inimigo, né? E vamos perceber que nós não estamos separados. E dizem que essa é a maior ilusão que nós, seres humanos, temos, que é Maia, que é nos acharmos separados de tudo e todos. Parece que eu estou aqui, tu está aí, né? E na verdade não é bem assim. Quando tu entra num estado de samadhi, eu nunca estive nesse estado, mas ouvindo relatos de quem já esteve, é, não existe distância, não existe espaço, não existe vácuo. É, tudo é conectado por uma rede de amor, uma rede sagrada.
nós, as plantas, os animais, tudo que eu penso não fica dentro da minha cabeça, é uma energia. Tudo que eu sinto não fica dentro do meu coração aqui, não fica dentro do meu peito. Isso é uma energia, expande e vai criando a minha aura, vai criando esse campo energético ao meu redor, que se expande, que é amplo, que ele interfere e está ali conectado, interagindo com tudo que está ao meu redor. Por isso que é tão importante que a gente selecione onde a gente está, qual é o ambiente que a gente está, com quem a gente está, porque a gente está trocando ali o tempo inteiro a energia, a gente está captando, né, essa energia externa. Então, com relação à verdade, existe essa verdade, essa verdade por trás das coisas que acontecem também. Por exemplo, o fato, né? Existem os fatos. Ah, eu botei os óculos na cabeça. Esse é um fato. Mas existe verdades por trás dos fatos que a gente não sabe, né? Ah, aqui, de uma forma bem grosseira, né? Com relação à materialidade, será que isso aqui é uma materialidade? Será que é energia? Ah, mas vamos trazer um exemplo assim. Ah, o fato é que eu sou filha de ciclano e ciclana. Ou vamos usar um outro exemplo que não seja o meu pessoal. Uma outra pessoa é filha do pai, da mãe dele, né? É irmão de fulanos. E por que que ele é filho dessas pessoas? A gente sabe qual é a verdade por trás? O que que foi a arquitetura, quem foi, né, o Deus, esse princípio divino e seus ajudantes, digamos assim, que arquitetaram tão maravilhosamente que tu viesse filho dessas pessoas. Por quê? Qual é o propósito divino por trás disso? O que tu precisa aprender, o que tu precisa ensinar nessa família, sendo filho e filha, né, dessas pessoas. Então ali tem muita informação que a gente desconhece totalmente. Nós vamos agindo na vida como se a gente soubesse grande coisa. Na verdade, a gente não sabe nada, quase nada, assim. Quando a gente acha que sabe um pouquinho, a gente vai vendo que a gente não sabe nada. Acho que é uma frase de Sócrates que diz que agora eu só sei que nada eu sei, né? Tendo uma ideia, assim, do quanto a gente ainda tem para aprender e quanto, na verdade, tem muita coisa que nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade intelectual não tem condições de saber, por exemplo, o que é Deus, né? Então, eu diria que ao refletir sobre a verdade, em primeiro lugar, a gente deveria ter muita humildade de saber que a gente não sabe quase nada. De tudo aquilo que às vezes eu defendo como verdade, daqui um pouquinho alguém pode me mostrar, me provar, ou a vida, né, um fato ali, me mostrar que aquilo na verdade não era assim desse jeito. Era, eu estava pensando de uma forma e era totalmente oposta. Ou às vezes eu estou olhando só sobre um aspecto, eu estou olhando uma face, né? Que nem, sei lá, vamos trazer mais um exemplo aqui. Que cor que tu tá vendo aqui, né? Provavelmente tu vai me dizer, ah, eu tô vendo, isso é preto que tu tem na mão. E aí eu vou dizer, não, isso aqui é colorido. E aí a gente começa a discutir, porque eu tô vendo essa tela aqui, né? E as discussões, muitas vezes, com as pessoas nas nossas relações, são por isso. Cada um olhando sobre um ponto de vista e querendo defender esse ponto de vista. E muitas vezes entrando num conflito totalmente desnecessário para defender uma verdade que, na verdade, não se justifica ficar brigando por causa disso. O que eu acho importante da gente não abrir mão são dos nossos valores, né? A nossa ética, esses princípios éticos que a gente sempre deveria ter. Isso eu acho que nunca deveria ser assim, ah, vendido, não deveria ser passível de ser mudado a qualquer momento. Ah, então hoje eu entendo que eu não posso roubar, mas tá, eu tenho que ser flexível, então amanhã eu vou roubar. Não é assim, né? Ou, eu entendo que não é legal mentir,
É, mas amanhã eu vou mentir. Então, essa flexibilidade com os valores, eu acho que a gente não deveria ter muito, porque nós viemos de um histórico humano, ou de uma realidade humana atual, em que nós fazemos muito disso, ou já fizemos muito disso nessa ou em outra vida, outras vidas. Todos nós, acredito eu, que já matamos em outras vidas, já roubamos, já maltratamos. Então a gente vem. Aqui eu acho que há necessidade de ter um pouco mais de rigidez, conosco mesmo, para não sucumbir, para não desleixar desse cuidado que é algo que nós há tanto tempo viemos tentando nos ajustar a um caminho mais reto, né? A um caminho mais sagrado e que não dá brecha para que a gente volte a fazer isso. Então, essas conquistas, elas não deveriam ser flexíveis, né? Então, todo caminho ele deve ser reto e cada vez mais com a verdade. Mais um ponto importante que eu acho de falar sobre a verdade é, então, falar a verdade, mas viver a verdade também, né? Será que a gente vive uma vida como a nossa alma desejaria? Ou a gente vive uma vida de mentira? Ou a gente vive de máscaras? Tu vai para o teu trabalho com uma máscara, tu vai para tuas reuniões sociais com uma máscara, tu tá em casa com uma máscara. Tu tá sempre tentando ser alguém que tu não é. Tu tá sempre tentando mostrar para os outros algo que tu realmente não é. Então, vivendo uma vida de mentira, de facetas, de expressões e que não te, né, realmente não expressam quem realmente tu é. Tu tem coragem de ser tu mesmo? Talvez essa pergunta a gente precisa se fazer. Tu tem coragem de falar o que tu pensa? Tu tem coragem de demonstrar quem realmente tu é, no sentido, quantas pessoas é, desejariam, por exemplo, assumir-se homossexuais e não conseguem, né? Por quê? Porque tem medo da crítica, medo do julgamento, e que ele vai vir mesmo, mas a pessoa ela vai fugindo da sua verdade. Mas não só isso, tem tantos e tantos aspectos que a gente receia e vai vivendo de mentira e que nós não podemos dizer a verdade, né? Porque o outro não vai gostar, ou porque tu tá no teu trabalho e tu disse, teu chefe disse, olha, tu nunca pode fazer assim, assim, assado. Então a gente vai se moldando dentro de caixas e tentando nos encaixotar literalmente, ficando dentro de uma realidade que a gente vai aos pouquinhos se desconhecendo. A gente vai ficando tão, tão distante, que nem aquele mundo tão, tão distante do Shrek, né? Da nossa própria realidade, que a gente não se reconhece mais. A gente não sabe qual é mais a nossa verdade. Nós somos o que nossos pais, a mídia, os nossos professores ensinaram para nós que a gente deveria ser. Agimos e continuamos agindo como eles agiam, repetindo padrões, repetindo crenças, que não nos fazem bem, que nos limitam e que vão, inclusive, cada vez nos distanciando mais do que da nossa verdadeira essência, do nosso eu divino, do que a gente gostaria de fazer. Nunca esqueço que eu atendi uma vez uma moça que ela estava muita ansiedade, muito perturbada, ela não sabia mais quem ela era, literalmente. Porque, e aí, no decorrer do atendimento, ela foi vendo que ela se formou na profissão que o pai gostaria, ela teve filhos porque a mãe gostaria, não, ela não queria ser mãe. Ela tinha o carro que a mãe sonhava ter, o carro que o pai sonhava ter, a casa que a mãe sonhava ter, e assim ela foi vendo, e ela fazia não sei o que, eu me lembro que o marido queria, ela vivia uma vida para os outros. Aí ela disse: a lista não é minha. Eu vivo coisas que os outros vivem, os sonhos dos outros e não os meus sonhos. Então a gente tem que parar para pensar assim, uma sugestão, que a gente pare e pense: quais são os meus sonhos? O que eu queria ser? Será que eu queria morar nessa cidade, desse jeito, ou eu queria estar vendendo coco na beira da praia? Mas e aí, né, vem, tá, mas e a crítica que meus pais vão achar e isso?
Isso é importante que reflita, porque isso parte do pressuposto de que a gente está vivendo para não magoar, não chatear e não decepcionar os nossos parentes, os nossos pais, a sociedade que a gente vive. Mas a gente vive para se moldar ao que os outros esperam de nós. E nem sempre isso nos traz felicidade. Nem sempre isso nos traz realização. Então, em dado momento, eu acho que a gente deveria parar e pensar: eu quero continuar assim? Quero continuar vivendo a vida que os outros querem que eu viva? Ou eu quero viver a minha vida e fazer o que eu acho que é certo? São escolhas, tudo são escolhas e tudo tem resultado, positivo e não positivo. Quer dizer, quase tudo tem resultado, né? Vai ter resultado. Nem sempre tudo é positivo, né? Se é uma outra pessoa, não vai ter resultado positivo ali, né? Mas nessas escolhas assim mais vão ter. Quando tu vai realizar o teu sonho, vai ter a tua realização, mas provavelmente tu vai ter críticas. Provavelmente vão ter pessoas que vão, importantes na tua vida, que vão dar contra aquilo. E aí é importante que tu saiba a tua verdade, tu banque a tua verdade. Que tu acha coragem dentro de ti para sustentar a tua verdade e seguir adiante com teus sonhos, independente de que a sociedade diga, não, não vai por aí não é seguro, né? Não estou falando de segurança física, algo que te coloque em risco de vida, né? Então, que eu tô me lembrando, eu acho que é isso, na verdade, esse é um assunto muito amplo, porque ele fala da nossa vida, das nossas escolhas, tentando resumir aqui muito sucintamente algo sobre a verdade, que tu possa viver a tua verdade, mas para te viver ela, tu precisa te conhecer. Tu precisa parar um pouquinho o teu fluxo, o teu automático e trazer para a realidade. E foi bom que eu falei disso, que agora eu me lembrei de mais uma coisa, que é o yoga, a meditação. Sempre querem te convidar, sempre dizer, vem para o momento presente. Aqui é o único tempo que existe. Se tu tá no futuro, tu tá num processo de criação da tua mente, que o futuro não é só uma projeção. O único tempo é o agora. Então, eu tô vivendo uma ilusão. Eu não tô vivendo na realidade, a verdade do momento, da vida. Porque o meu corpo tá num lugar, mas a minha mente tá fora desse lugar. Ela tá sonhando, ela tá viajando, ela tá criando o futuro nesse momento. Nós devemos, um parênteses, nós devemos planejar o futuro, mas não viver lá. Então, planeje, fechou o caderninho, né? Vai viver a tua vida aqui e agora. E depois, amanhã, abre esse caderninho, planeja, fechou o caderninho, continua vivendo aqui e agora. E nem trazendo as lembranças do vivendo no passado. Que o passado te sirva de base, de informação, de como ir construindo, o que deu certo, o que não deu certo, planejou, para fazer esse planejamento, fechou o caderninho do passado também, e do futuro, vai viver o agora. Essa é a verdade. Presente, é tu viver com verdade, inclui tu estar presente naquilo que tu tá fazendo. Se eu estou aqui, o meu corpo, mas eu não estou com a minha consciência, e eu estou vivendo uma ilusão. Eu estou sobrevivendo, eu estou me empurrando pela vida e nem sei o que que eu fiz, porque eu fiz tudo automaticamente, sem essa inteireza, né? Sem estar inteiro aqui e agora.